mais do que comemorar, eu creio que, não, hoje em especial, uma mensagem voltada para os pais. De manhã eu já dei uma reflexão também sobre os pais, mas nós temos que refletir se nós, em primeiro lugar, estamos sendo um pai, estamos sendo um pai segundo o coração de Deus. Então, aquilo que Deus planejou, Deus idealizou. Você sabia que de todos os nomes de Deus, Pai é o nome preferido de Deus? Só Jesus, se eu não me engano, ele se referiu 270 vezes, chamando Deus de Pai, né? Meu Pai. Então, é um dos nomes preferidos de Deus. E quando tem algo que é muito enfático, nós temos que olhar para aquilo que Deus faz, como que Ele é, a pessoa dEle, nos espelhar nele, porque afinal Ele é o nosso referencial maior. Então hoje eu quero falar sobre dois pais, trazendo uma reflexão muito, que devemos aplicar muito em nossa vida, que o título é Paternidade, uma questão de consciência. E eu quero trazer essa meditação sobre a paternidade falando de dois pais, dois personagens na Bíblia que infelizmente fizeram o processo inverso. Eles tiveram que sepultar seus filhos, porque o processo da vida natural são os filhos sepultarem os pais. E eu acredito que deve ser muito mais dolorido um pai, uma mãe precisar sepultar o seu filho. Hoje também muitas pessoas fazem esse processo inverso, né, da vida. Então a dor é muito grande. Então vamos ver quais são os pais. O primeiro pai foi Jó, está em Jó capítulo 1, verso 21. Pode ser na NAA ou RAA, tanto faz. O primeiro pai que nós vamos falar é Jó. Jó capítulo 1, verso 21, ele disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando foi que Jó falou este versículo? No momento muito triste, em que um dos seus servos veio trazer a notícia de uma tragédia. Em um momento que estava tudo muito bem em família, os filhos todos reunidos numa só casa, repentinamente vem um temporal, vem um vento forte, talvez um tufão, ciclone, alguma coisa assim, derruba a casa e os 10 filhos morrem de uma só vez. Todos os filhos estavam saudáveis. E Jó usou essa expressão: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó sofreu? Obviamente que sofreu. Qual pai que ama seus filhos e que não vai sofrer com a morte de 10 filhos, seus 10 filhos de uma só vez? O segundo pai que eu quero falar foi o rei Davi, está em 2 Samuel capítulo 18, verso 33. 2 Samuel 18, 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Qual foi a ocasião que Davi falou? Também da morte de um filho. Dolorido, sim, mas de alguma forma a morte de Absalão foi uma morte muito mais previsível, porque Absalão estava numa guerra, então recebeu obviamente a tristeza. Mas a reação desses dois pais, eles nos dizem muito, por isso que o título dessa meditação é Paternidade, uma questão de consciência. Essa reação dos dois, a fala deles, nos mostram como que era o relacionamento que eles tinham com seus filhos e como ficou a consciência após a morte dos mesmos.
Com as tragédias da vida, nós aprendemos muito e vamos refletir sobre esses dois casos. A reação de Jó, quando ele diz: Deus deu, Deus os tomou. Ele estava com a sua consciência tranquila, a tranquilidade de um pai que fez tudo o que fora possível pelos seus filhos enquanto eles estavam vivos. Era dor de sofrimento? Obviamente que era dor de sofrimento. Já no caso de Davi, era dor do remorso, de um pai que não fez em vida aquilo que ele deveria fazer pelo seu filho Absalão. Por isso ele diz: quem me dera eu ter morrido no seu lugar. Ou seja, não tem mais jeito, eu não tenho mais como compensar aquilo que eu deveria ter feito enquanto você estava vivo. Davi, infelizmente, ele foi um homem negligente com a sua família. Ele não foi aquele pai que deveria estar presente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele agora e também sobre Jó. O que é que Deus espera de um pai? E na verdade a reflexão é para todos nós, para quando algum ente querido nosso partir e nós tenhamos a consciência tranquila. Eu vou sempre aplicar ao pai, mas ela é destinada a todos, porque a palavra sempre é para todos. Primeiro, para que tenhamos a consciência tranquila, é um pai presente. A palavra do Senhor nos diz em Jó 1,4: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes um por sua vez, e mandavam convidar suas 13 irmãs, e comerem e beberem com eles. A comunhão, essa comunhão da família entre os irmãos, os filhos de Jó, os irmãos uns com os outros, indica a harmonia que existia dentro da família. Ali com certeza era uma família muito harmoniosa, em que eles tinham prazer em conviver juntos. Veja, eles faziam comida, faziam banquete, todos convidavam: hoje o rango é na minha casa, vamos lá que hoje é aqui. Eles tinham prazer. E isso é passado através dos pais. Jó era esse pai presente, o pai que estava junto com os seus filhos. Ele sempre estava junto. Já o rei Davi não era esse pai presente. E não podemos dizer que ele não foi um pai presente por conta da ocupação que ele tinha. Era um rei, ele tinha muitos problemas para resolver. Então nós também não podemos usar a desculpa: eu não posso dar muita atenção para o meu filho, para a minha filha, porque eu tenho muito trabalho, tenho 2 empregos, saio cedo, eu chego tarde. Isso é uma desculpa muitas vezes, porque nós temos que aproveitar o tempo em que nós estamos juntos com Ele, temos que fazer esse tempo na vida dos filhos. A diferença de ser um pai presente ou ausente não está na quantidade de trabalho, mas sim na disposição de aproveitar e administrar o seu tempo dedicando à sua família. Jó também era um homem extremamente ocupado, ele era um empresário muito bem sucedido. Ele tinha 500 camelos eram utilizados para atravessar desertos, então ele alugava camelos, ele tinha servos, ele tinha empregados, ele tinha muita coisa, ele era um cara extremamente ocupado, mas ainda assim, ele sabia administrar o seu tempo, e ele sabia que ele precisava investir do seu tempo com a sua família, porque depois de Deus, é o nosso bem mais precioso, e é o nosso primeiro ministério, está com a família, está com os filhos. Segunda coisa que nós esperamos de alguém para ficar com a sua consciência tranquila, é ser um intercessor, um pai intercessor, um pai que ora, um pai que acompanha. Diz a palavra aqui que Jó, no versículo 5 ali do primeiro capítulo, diz assim: e sucedia que, decorrido turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles,
porque dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. O temor de Jó era tão grande que ele sacrificava animais, porque na época era o contexto de animais, porque ele pensava: vai que meus filhos, numa brincadeira, num momento ali, soltaram palavras erradas e acabaram amaldiçoando a Deus. Aqui diz que continuamente Jó intercedia pelos seus filhos. E os pais, eles precisam ter esse hábito de ser os intercessores, de ser aqueles que oram, acompanham junto com os filhos, levam eles para a oração. Quando a Vanessa era pequena, nós sempre falamos aqui, todos os dias nós tínhamos o culto doméstico. Todos os dias, antes de dormir, eu impunha minhas mãos sobre a cabeça dela, e se porventura eu esquecesse, dali a pouco eu ouvia a vozinha lá do quarto: pai, e a mãozinha assim, ó, na cabeça. Né, filha? Não orou por mim. Então nós precisamos, os pais, eles precisam orar. Tem até o projeto Déboras, mães de joelhos, filhos de pé. Então, mas não é só as mães, eu estou atribuindo ao pai, porque o pai é o sacerdote. Jó, ele entendia o que ele era diante de Deus, perante Deus e perante a sua família. Então ele era o sacerdote da sua casa, ele estava ali orando, ele estava ali jejuando, ele estava sacrificando pelos seus filhos, para que os seus filhos também estivessem em plena comunhão com Deus. Glória a Deus. Então ele tinha essa questão em mente quando ele fazia isso. Então o pai intercessor fazia isso. Já Davi, ele fracassou. E quando nós olhamos, lemos a história de Davi, que começa uma parte da história em 2 Samuel, do capítulo 11 até o 18, quando culmina no versículo 33, com a morte de Absalão e o sentimento de remorso de Davi, mostra que a vida dele ali, como pai, como sacerdote, como amigo, ele ficou longe de tudo. Então ele adulterou, ele viu incesto acontecer dentro de casa, ele viu assassinato entre os irmãos, e aí culminou com a morte desse filho dele, que havia se levantado para usurpar o trono. As tragédias então aconteceram, por quê? Por causa do pecado, por causa da culpa que Davi tinha por não ser um pai presente. Aquele homem, hoje de manhã eu estava só elogiando Davi, que eu falei que da comunhão, tudo que ele alcançou enquanto ele foi rejeitado como filho, como irmão, ele buscou uma comunhão, buscou refúgio em Deus, mas parece que quando ele alcançou o trono, ele foi deixando de lado muitas coisas, e é algo que nós temos que tomar cuidado. Muitos também, eles oram, jejuam, aí chega um período na vida, que parece que estabilizou. Eu quero dizer para você que o diabo, ele não olha para nós, está estabilizado, eu não posso me meter com ele sempre vai tentar em todas as áreas da nossa vida. Por isso que nós temos que ser vigilantes, constantes, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, precisamos cultuar ao Senhor, para permanecermos firmes, nos fortalecendo contra as astutas ciladas do diabo. Jó tinha plena comunhão com a sua família, e devemos nos espelhar naquilo que ele estava fazendo. O pai sacerdote, que foi Jó, é um pai conciliador do lar também. Aqui no texto fala do nível de comunhão, que eu já falei, como eles tinham essa comunhão forte. Já ao contrário das casas do rei Davi, onde havia intriga, assassinato, briga, discórdia por todos os lados. De um lado, um pai extremamente amoroso, presente, que ensinava, que estava junto, harmonia dentro de casa. Como você quer que o seu lar seja? Você quer um lar cheio de harmonia, ou você prefere um lar cheio de intrigas e discórdia, onde ninguém tem paciência um com o outro? Como que é que você quer o seu lar? Você sabia que nós é que determinamos como que a nossa casa será? Tem até um cântico que a gente canta da Eixa: minha casa será uma casa de bênção,
onde habita a paz, como é que é a letra toda ali, mas tem um texto que é lá, paz, harmonia, tudo está presente, porque nós é que determinamos como que vai ser no nosso lar, e não é aquilo, eu determino que minha casa é de paz, aí ele faz o contrário. Não, determinamos nesse sentido, pelas nossas ações, nós vamos mostrar que o nosso lar é um lar de paz. O lar deve ser o melhor lugar do mundo para se estar. Quando o marido está fora trabalhando, ele deve sentir desejo quando sai do trabalho, eu quero estar logo na minha casa. Quando a esposa está fora, eu quero estar logo na minha casa. Quando os filhos estão fora, que desocupa, eu quero estar logo na minha casa. Por quê? Porque o lar deve ser esse melhor, é o nosso refúgio, é um lugar melhor. Então nós devemos criar esse ambiente para que verdadeiramente seja o melhor lugar do mundo, onde os membros da família desejam estar. Posso dizer um amém? Diga assim: a minha casa é o melhor lugar do mundo para minha família estar. Amém. Então você vai fazer de tudo para que isso aconteça na sua casa. E para finalizarmos, meu irmão, é uma questão de consciência. Como que nós vamos um dia prestar contas diante de Deus daquilo que nós fizemos, como pai, você como mãe, o filho como filho, ou seja, em todas as áreas de nossa vida. E quando eu falo aqui da consciência, que eu falei depois de perder um ente querido, como que é a nossa consciência? Talvez tenha alguém que você precisa se reconciliar, talvez alguém que você precisa dizer que ama. Não deixe para quando for tarde demais. Eu já fui em velórios, cultos fúnebres, em que havia parentes desesperados, querendo fazer de tudo para protelar o momento de sepultar a pessoa que havia partido, mas não era apenas o desejo de estar mais um pouco próximo, é porque a consciência era pesada, igual a consciência de Davi, uma consciência cheia de remorso. Deus não quer que eu e você tenhamos remorso, porque o remorso ele só faz remoer e trazer dor. Deus quer que nós tenhamos uma consciência tranquila, para que nós possamos educar nossos filhos, ter a certeza que estamos encaminhando eles, dando a direção certa para a sua vida. Amém? Que Deus venha nos capacitar. Tudo está disponível na palavra de Deus, na igreja, no ensino que recebe. Depende de cada um querer tomar para si e dizer: o meu lar é minha casa, é uma casa de bênção. Amém? Vamos louvar.